Pessoal, vamos abrir a Bíblia na segunda não, porque é livro, né? Daí não tem como. Segundo Reis. Quando é Novo Testamento, daí é segunda porque é carta. Segundo Reis. Quem tem Bíblia aí, cara, vocês vão usar a Bíblia hoje. Se é no celular, melhor ainda. Abre ele aí. Segundo Reis, capítulo 2. Primeiro Reis, na verdade. Volta aí. Primeiro Reis, capítulo 2. Fica com a Bíblia aberta aí, cara. Olha aqui para mim. Então, hoje eu postei esse vídeo aqui de manhã. E eu queria trazer para vocês, se vocês veem isso aí. Não sei se está passando, Matheus. Tem que... Vamos ver. Não, né? Não está passando, né? Não. Mas a página do vídeo não, né? Não tem problema. Não tem problema, pode deixar assim, deixa do jeito que está. É bom não usar o computador. Pessoal, quem não tem Bíblia, vamos ler comigo aqui, por gentileza. Sentindo que o dia de sua morte estava próximo, Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: logo seguirei o caminho de todos os mortais. Portanto, sê corajoso e age como homem. Vou ler de novo. Sabendo que o dia da sua morte estava próximo, Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: logo seguirei o caminho de todos os mortais, portanto, sê corajoso e age como homem. Pessoal, está voltando o tema da masculinidade no mundo. Está voltando o ressurgimento do tema masculinidade no mundo e na igreja. Está sendo moda hoje, produtos para homem, ressaltar a masculinidade, ressaltar a virilidade, ressaltar a questão masculina, a questão firme, viril do homem. E já de começo eu quero dizer para vocês que nós não estamos brincando aqui hoje de noite. A minha proposta não é criar uma moda. A minha proposta não é vir aqui e brincar de reunião de homens. Ou seja, a minha proposta não é que todos a partir de hoje passem a usar barba. Não. Minha proposta não é que todos a partir de hoje deixem de dirigir Ford Ka. Mesmo que ganhe, não vou dirigir esse carro. Não vou dirigir New Beetle. Não, eu não estou preocupado com o carro que vocês dirigem. A questão não é essa. Ou seja, a partir de hoje todos vão usar camiseta de caveira. A partir de hoje todo mundo vai comprar uma caminhonete e vai passar a mascar fumo. Não, a proposta não é essa. Porque um verdadeiro homem, ele não é medido pela quantidade de peso que ele levanta no supino. Ainda que a gente saiba que levantar menos de 25 na anilha e não usar barra olímpica é coisa de fresco. Mas o homem não é medido por isso. Aquele cara que vai para a academia e ele conta o peso da barra. Vocês já viram esses caras assim? É tanto mais a barra. Não, a masculinidade não é. Vocês podem ainda continuar contando o peso da barra, né? Vocês não vão ser menos homem por causa disso. Ou seja, ele não é medido, a masculinidade do homem, se ele sabe trocar o óleo do próprio carro. A maioria aqui não sabe. Quem é que sabe trocar o óleo do próprio carro aqui? Legal, hein? Muito legal. Mas não é isso que faz de vocês homem. Não é isso. Ou seja, um verdadeiro homem, ele não é definido pela marca de cerveja que ele bebe. E nem pelo bacon que ele come.
Um homem não é definido pelo estilo de roupa que ele usa. Ainda que usar rosa é estranho. Ou seja, porém nós vivemos numa comunidade, numa época, que estamos tendo uma grande crise de masculinidade. Vocês que estão me ouvindo aqui, vocês fazem parte, como eu, de uma geração de homens fracos, de homens lixos. O Darren Patrick, ele costuma citar, ele chama esse tipo de cara de... Qual é o nome, Robertson? Perfeito. Esses caras são chamados de homeninos. Eles não são homens e não são nem meninos. Ou seja, ele já tem mais de 30 anos, ele trabalha só 6 horas para poder jogar videogame o dia todo, quando trabalha. Ele enrola um monte de guria, passa o rodo na igreja com várias gurias e diz que está esperando em Deus. O homenino, ele prolonga a sua adolescência. E a cultura da época que nós estamos vivendo está encorajando os homens a serem homeninos. Ou seja, é legal gostar de coisa nerd, velho, não tem problema. Claro que não. Gostar de coisas infantis. O próprio C.S. Lewis dizia que o cara tem que ser muito adulto para começar a ver coisas legais, ver beleza nas coisas de infância. Ele foi um cara que escreveu para crianças. Mas o que me preocupa é que a cultura e os pais de vocês, da maioria de vocês, dos nossos pais, os nossos familiares, nos encorajam a não tomar posturas de homem. Muitas vezes as nossas esposas não nos cobram uma postura de homem. Só para vocês terem uma noção da época que nós estamos vivendo. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e 48% dos americanos, ou seja, praticamente a metade, entre 18 e 34 anos, jogam videogame o dia todo. O dia todo considerando mais do que 3 horas por dia. 95% dos consumidores de jogos de computador e 84% dos consumidores dos jogos de console têm mais de 18 anos. Ou seja, não é mais para criança e para adolescente. O jogo Halo 3, acho que é Halo? É Halo? Halo. Como é que é? É esse negócio aí. Ele faturou 3 milhões de dólares nos Estados Unidos na primeira semana. E mais de 1 milhão de pessoas jogou Halo 3 no Xbox Live nas primeiras 20 horas após o lançamento do jogo. 75% dos chefes de família jogam esse tipo de jogos. 9,7 milhões de americanos vivem com um companheiro não casado do sexo oposto. E 1,2 milhão de americanos vivem com um companheiro do mesmo sexo. A cada segundo, pessoal, a cada segundo são gastos, nos Estados Unidos somente, 3.071 dólares com 64 centavos em pornografia. A cada segundo. Mais de 3 mil dólares são gastos em pornografia. 28.258 usuários de internet acessam pornografia por segundo nos Estados Unidos. 372 usuários digitam termos de busca para pornografia por segundo nos Estados Unidos. A cada 39 minutos, um vídeo pornográfico é feito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 13 mulheres são estupradas a cada 10 segundos. A cada 10 minutos, perdão. 78 estupros por hora, 1.872 estupros por dia, 56.160 estupros por mês e 683.280 estupros por ano. Mais de 500 mil de mulheres só na América são estupradas por ano.
1 em cada 3 americanos sofrerá agressão sexual ao longo de sua vida. E vocês sabem que 99% dos agressores sexuais são homens. Ou seja, 1 em cada 3 americanos, aqui contando homens e mulheres, sofrerão agressão sexual na sua vida. Só nos Estados Unidos. O aborto, ele cresce assustadoramente no mundo. E nós temos a tendência a colocar a culpa do aborto em quem? Quem, pessoal? Nas mulheres. Eu não conheço uma mulher que, tendo feito sexo com um homem, e aquele cara sendo homem, ela vai abortar a criança. 99% dos casos de aborto é casos de mulheres abandonadas pelo macho. Porque o cara foi homem para fazer, o cara foi homem para gozar, mas não foi homem para assumir. O homenino, ele não gosta de responsabilidades. Por isso, ele adia ao máximo o casamento e a paternidade. O máximo que ele puder adiar o casamento e a paternidade, ele vai fazer. Porque ele não quer responsabilidades. Os homeninos têm a vida baseada em amar o seu próprio prazer acima de tudo. Ele é egoísta. Para suprir isso, ele usa as mulheres, amigos, pais, igreja. O que é a pornografia? A pornografia é basicamente o cara botar o seu prazer, seus 4, 5 segundos de orgasmo, como um Deus, como uma divindade. No Titanic, quando houve o naufrágio, a maioria das pessoas que se salvaram foram mulheres. No final da década de 90, houve um outro navio que naufragou. Quando foram ver os sobreviventes, mais de 70% dos sobreviventes eram homens, de jovens. Conta-se o caso que uma das mulheres estava desesperada com a perna quebrada, pedindo ajuda. E foi salve-se quem puder. Porque os homens de hoje, eles não têm honra de darem a sua vida por uma mulher. Estamos precisando urgentemente de homens de verdade. Nunca o mundo precisou tanto de homens. Nós vivemos uma crise política, uma crise religiosa. O Brasil, amanhã nós temos manifestações. Há uma crise moral no país. E a igreja que deveria ter o caráter profético que Jesus tem, porque a igreja é o corpo de Cristo, ela deveria cobrar do Estado uma atitude decente e coerente. O que mais nós vemos são pastores querendo apenas prosperar. Filhos do inferno, filhos do diabo, filhos de Satanás. Nós precisamos de homens urgente, porque a frase que eu vou dizer agora pode soar um pouco machista, mas todas as civilizações do mundo, exceto as Amazonas da Mulher Maravilha, mas todas as nações do mundo foram erguidas com homens. Beleza, Tiago. Obrigado mesmo. Valeu, cara. Ou seja, quem constrói uma nação são os cidadãos, mas basicamente quem carrega ela, o fardo da nação, devem ser os homens. Mas como agir como homem? Se bons homens estão distantes de nós. Se nós conversarmos aqui e perguntar, cara, tu tem orgulho do teu pai? Eu sei que nem todos dirão que tem. Eu sei que muitos de nós viemos de lares de pais fracos, que não podiam ver uma barra de saia e já desprezavam nossas mães. Como nós podemos nos espelhar em homens se a igreja está totalmente feminilizada? Nunca existiu uma igreja no mundo, na história, tão feminilizada como a nossa. Ou seja, você vai a igrejas, são pastoras, eu nem quero entrar nesse mérito com o pessoal, mas tranquilo. Mas o que nós vemos são esses estereótipos de mulheres no púlpito influenciando até os homens.
E os homens não conseguem ter uma comunhão viril com Deus. Na hora de orar, ele tem que praticamente desmunhecar. Porque a imagem que ele tem é de uma mulher orando. Nós não temos hoje. Hoje, o que você bota lá? Dança profética no YouTube. Vai ver o quê? Um monte de gurizinho que quer ser guriazinha. Um monte de menininho que tinha um sonho de ser menino. Como um amigo meu, o Thiago, estava num encontro da... Puxa, não devia ter falado o nome, mas falei agora. Depois é só cortar na edição. Mas era em Brasília. E ele estava num encontro. Quando ele olhou, tinha um cara orando. Aleluia, Jesus. Ele olhou esse cara. Nisso veio um cara e profetizou e botou a mão na cabeça dele. E profetizou para o cara. Quando ele profetizou para esse cara tirou do bolso um lenço. E começou a se rodear com aquele lenço na cabeça, parecendo a Dara. Não, Dara, vocês não se lembram? Parecendo é Dara, não? É Dara, né? E dançando, cara. E o pessoal, e aquele cara foi dançando com aquele lenço no meio da igreja. Porque todo mundo vê que o cara é fiado. Mas ninguém fala. Ninguém pode falar. Está todo mundo vendo. Tem um testemunho de um cantor americano fantástico. Ele era homossexual, veio para Jesus, veio com os trejeitos. Aí falta o quê? O pessoal falar pelas costas, mas em vez de chegar assim, ô João, canta que nem homem. Essa voz é voz de mulher, canta que nem homem. Não estou falando contra falsete, tá? Não é isso. Mas o tempo inteiro o cara cantar todo, né? E o cara, hoje tu olha o cara tem um jeito de homem. Mas nós estamos vivendo hoje uma crise dentro das igrejas. Na sociedade, é cartilha agora. Parece que é problema hoje a gente exaltar a masculinidade. Exaltar a diferença. A menina é diferente do menino, a guria é diferente do guri. São diferentes. A mulher, esses dias atrás, uma mulher escreveu um texto sobre o marido dela. Por que o marido dela era um bom líder? E ela escreveu só características que homens e mulheres têm. Ele é amável. Tá, amável uma mulher é também. Ele é atencioso. Atencioso, mulher também é. Ele é prestativo. Mulher também é prestativo. A minha pergunta para vocês é: quais são as características que são só dos homens? O que faz você ser um homem? Coisas que a mulher não tem. Porque existem características que é só da mulher. Quais são essas características? Nós vivemos uma crise, e por isso eu quero convidar vocês para dar uma rápida analisada em Gênesis capítulo 1. Abre a Bíblia aí. Gênesis 1, fica aberto em Gênesis 1 aí. O Criador vai responder para nós o que é ser um homem. Pensei assim, vou fazer uma reunião com os homens, começo por onde? Vamos começar do começo. Em primeiro lugar, o homem tem que ter em mente o seguinte: nós somos a última criatura a ser criada. Gênesis 1, 26. Quem não tem Bíblia, aqui diz: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Nós não somos o começo da criação, nós somos a coroa da criação. Sim. Só que nós somos o final, e nós temos que entender uma coisa. Quem está aqui, primeira coisa: nós somos criação. Nós não somos criador. Você não é Deus. A primeira marca de um homem, ele é humilde. Porque ao olhar para Gênesis 1, 26, ele vê que ele é fruto de um Criador. Ele é humildade. Ele reconhece a sua finitude. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Qual é o lastro? Qual é a bagagem que vocês estão deixando para o mundo após a morte de vocês? Ao olhar e ver, como diz em Jó, capítulo 38, versículo 4, quando Deus pergunta para Jó e diz: onde estavas tu? E começa, eu pergunto para vocês: aonde nós estávamos quando Deus fez todas as coisas? Nós somos finitos. A minha pergunta e o meu desejo para você aqui essa noite, em primeiro lugar, é:
ao ver que você não é o foco da sua casa, vocês que estão aqui, homens, não são o foco da sociedade, vocês não devem ser o foco da igreja, o foco é Jesus. Isso faz você mais humilde? Nós vivemos uma época onde nós temos uns bundões, ou nós temos gente arrogante. Em primeiro lugar, ao olhar esse texto, eu descubro que o mundo já era mundo sem eu, Deus já era Deus sem eu, o Criador já era Criador sem eu, não precisou fazer o homem para ser Criador, já tinha feito muita coisa. Deus já tinha vivido uma eternidade para trás, porque a nossa mente tem que raciocinar assim. Deus já tinha vivido uma eternidade, tão eternidade como a que nós temos para frente. Deus já tinha vivido uma eternidade para trás sem nós. E Deus não fez você porque Deus não aguentava viver sem você. Não. Não. Isso é coisa de Deus emo. Nosso Deus não é emo. Deus fez você porque Deus não aguentava o mundo sem você. Você se doa pela sua esposa, pela sua igreja, pela sua sociedade, pelo próximo, sabendo que você é finito, sabendo que você tem um limite. Cara, eu já falei pro pessoal da igreja aqui, eu tenho um costume. Se eu estou no Facebook, o cara diz, saudade do fulano. Fulano foi, eu entro no link do cara. Hoje eu entrei no link de um cara que morreu hoje. Aí comecei a ver as fotos. Publicação de uma semana atrás. Bombando. O cara com planos. O cara novo, não tinha 30 anos. O cara com planos. Não, porque eu vou lá, não sei o quê. Mostrando foto do tanquinho dele todo riscado. Que legal. Eu fico imaginando, cara, aquele cara. Quantos planos ele não tinha. Quantos projetos aquele cara não tinha. E quantos projetos eu e você não temos. Só que, como eu digo aqui nos cultos da Vintage, eu tenho que dizer para vocês, na cabeça de cada um de vocês é como se tivesse um relógio, contando ao contrário. Minha pergunta para você, em primeiro lugar, é, há quanto tempo você está da sua morte? 1 ano? 2? 1 semana? 4 horas? 2 anos? 17 anos e meio? A questão é que os puritanos, eles amavam fazer isso. Eu faço isso todo dia. Eu paro e penso. Às vezes o cara me manda um vídeo de 4 minutos e meu Deus, eu não vou ver esse vídeo, cara. Vídeo de piada, que eu não vou ver esse vídeo, cara. Vou perder 4 minutos, cara. É que nem o pessoal diz assim, a vida é muito curta para estar tirando o USB com forma segura, né? Eu não sei se eu vou morrer daqui a pouco, eu vou investir em coisa que presta. Em segundo lugar, pessoal, eu quero que vocês voltem em Gênesis capítulo 1, versículo 11, o versículo 12, o versículo 20 e o versículo 24. A Bíblia diz assim, acompanhem todos comigo. Pessoal que está com o celular aí, Gênesis, capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha o que a Bíblia diz. E Deus disse, produza a terra vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo sua espécie deem fruto, que contenha semente sobre a terra, e assim foi. Versículo 12. E a terra produziu os vegetais. Quem produziu os vegetais, pessoal? E a terra produziu os vegetais. Plantas que davam semente, segundo sua espécie, e árvores que davam fruto, que continham a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Versículo 20 e o versículo 24. E disse Deus, produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. 24. E disse Deus, produza a terra seres vivos, segundo suas espécies, gado, animais, que rastejam, e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim foi. Em segundo lugar, a segunda característica do homem é que ele é dependente de Deus. Presta atenção aqui. Toda a criação, ela vem do produza. Ou seja,
Versículo 11. Deus disse, haja vegetais? Sim ou não? Não. Deus disse para a terra produzir. Correto, né? Deus disse, terra, produza vegetais. E a terra produziu vegetais. Versículo 12. E a terra produziu os vegetais. Versículo 20. E disse Deus, produzam as águas cardumes de seres vivos. Ou seja, Deus disse para as águas produzirem os peixes. Tudo que está dentro das águas veio da água. Tudo aquilo que nós temos no solo veio da terra. Versículo 24. E disse Deus, produz a terra seres vivos. Os animais que nós vimos, eles vêm da terra. Os peixes que a gente conhece, eles vêm da água. O que tem a ver isso com a gente? Se nós tirarmos o vegetal da terra, o que vai acontecer? O quê? Ele vai morrer, cara. Se a gente tirar o peixe de dentro da água, ele vai morrer. Se nós tirarmos os animais de contato com a terra, não ter contato com nenhum nada da terra, ele vai morrer. A diferença dos animais é que nós não viemos da terra, a terra não nos produziu. Nós somos feitos do barro, mas não foi a terra que nos fez. Deus não disse, produz a terra o homem. Deus não disse, produza a água o homem. Você não é anfíbio. A não ser um filme antigo, eu sou muito velho, cara. Filme com Kevin Costner, filme Waterworld. Quem se lembra disso? O cara tinha as... Você lembra de... É o Mad Max da água. Legal, né, cara? Legal, né? O pessoal em Pokémon aí, me lembro desses filmes velho, cara. A questão é a seguinte, o homem vem de Deus. Gênesis está nos dizendo que, da mesma forma, quando eu tiro um peixe da água, ele morre, eu tiro um vegetal da terra, ele morre. Se eu desconectar o homem de Cristo, ele morre. Vocês que estão aqui, vocês não valem um ovo, se vocês não estiverem em Cristo. A linguagem bíblica para vocês e para mim é miserável, podre, imundo, trapo de imundícia. Qual é a linguagem bíblica para você e para mim? Um vento, um vapor. Ah, mas eu sou amado em Cristo, meu querido. Toda a linguagem boa que nós... Ah, mas eu sou mais do que vencedor em quem? Em Jesus. Toda vez que a Bíblia fala alguma coisa boa, procura no texto, cavoca, que vai ter um em Cristo ali no meio. Ou seja... Você só será um bom pai, um bom marido, um bom presbítero, um bom empregado, um bom chefe, se você estiver ligado em Deus. O pecado, ele nos distancia de Deus. Isaías 59:2 diz, porque os vossos pecados fazem divisão entre vocês e o Criador. Só que Jesus nos religa com Deus. Quando eu falo Jesus, eu não estou falando de um arrepiozinho no domingo. Eu não estou falando de uma Matrix, que a gente vive a nossa vida que nem loucos. Estamos aí para Deus. Aí no domingo, a gente vem para a igreja e a gente liga. Matrix. É um mundo paralelo. É um mundo diferente. Eu tenho o meu linguajar diferente, o meu olhar é diferente. Eu tenho um evangeliquez. Tenho todo um tato diferente. Aí eu volto para o mundo e volto a ser um diabo como eu sempre fui. A minha pergunta para vocês aqui essa noite é: qual é a importância de Deus para você? Quem é Jesus para você? Jesus perguntou para os caras: quem que os homens dizem que eu sou? Ah, um dos profetas, só coisa boa. Falaram que tu é Jeremias, falaram que tu é João Batista. Isso é coisa boa. Aí Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração bombástica. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo, ele é aquilo que o Antigo Testamento prometeu. Ele é o Filho do Deus vivo, ele tem a mesma essência de Deus, assim como você tem a mesma essência do teu filho, e você tem a mesma essência do teu pai. Quando a Escritura diz que Jesus é o Filho de Deus, isso é uma declaração de divindade. Por quê? Por isso que queriam matar Jesus. Porque o próprio Jesus disse, quando os fariseus disseram para ele: se tu te faz filho de Deus, tu está te fazendo Deus a ti mesmo. Mas a minha pergunta é:
Um peixe valoriza a água demais. Os animais valorizam a terra demais. Por que nós muitas vezes não valorizamos Deus, Cristo? Você precisa, você que está aqui essa noite, amar em primeiro lugar a Deus. Deus vem em primeiro lugar do que a tua esposa, do que o teu filho, do que os teus amigos, do que o teu dinheiro. Deus vem em primeiro lugar. Se você colocar qualquer coisa antes de Deus, outras virão. Por que muitos homens, cara conhecido meu, aqui de Porto Alegre, trabalha no hospital, a mulher dele, coitada, sofre muito, ele é um cara que trai demais a mulher. Ele é um cristão nominal. Ele vai para a igreja, ele toma ceia, ele dá o dízimo, ele tem um linguajar legal. E quando um amigo meu foi falar com ele, ele disse: eu não acredito em nenhum homem que não adultera. É impossível não adulterar. Por que muitos homens estão sendo escravos do adultério, da pornografia, da avareza, da ira? Por quê? Porque eles começaram colocando outras coisas antes de Deus. Olha aqui, você que está aqui, se você colocar o teu filho antes de Deus, depois vai vir outras coisas. Um abismo chama outro abismo. Se você quer ser um bom marido, nunca coloque a tua mulher antes de Deus. Porque se você colocar ela um dia, ela antes de Deus, é o primeiro ídolo, depois virão outros. Jesus diz: aquele que não ama a mim, mais do que o seu pai, ele não é digno. Ou seja, é radical. A declaração de Jesus é extremamente radical. O povo de Israel começou por não respeitar a lei, logo depois vieram vários ídolos. Eu quero dizer uma coisa para vocês: em primeiro lugar, vocês precisam saber que só existe um Deus, e vocês não são esse Deus. A nossa geração, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que essa geração é uma geração que idolatra o ventre. A nossa geração, o ídolo está um pouquinho mais abaixo. É uma geração, eu até escrevi esse dia um texto sobre o Deus pênis. Como tem no Japão, caras que idolatram, mulheres que idolatram um pênis. Tem cara que vive a vida dele toda para ter um orgasmo. Todo o trabalho, todo o empenho, toda a aparência, tudo vai desembocar no orgasmo. Tudo vai desembocar naquilo ali, naqueles segundos de realização. Qual é o seu ídolo aqui essa noite? O prazer, a pornografia, o poder, o dinheiro, você mesmo, o American Dream, ou seja, aquele sonho americano. Vou mostrar para todo mundo que eu consigo. Em terceiro lugar, quem são os homens? 1 Coríntios 11, 7 e 8. Olha o que diz a Bíblia. O homem é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Velho, tu quer ver as mulheres loucas, tu falar esse texto para as mulheres. Elas ficam loucas. Mas eu também sou a glória de Deus. Mas, não, num sentido mais amplo, minha querida, tu é. No sentido mais restrito, não. A Bíblia está fazendo uma diferença. Só que isso aqui não é algo ruim para a mulher, pessoal. Isso aqui é ruim para vocês. Isso aqui é cobrança, isso aqui é peso sobre as tuas e as minhas costas. O homem é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Escrevi um textinho que dizia assim: nós vivemos num mundo de homens egoístas. Muitos se utilizam da força, influência e posição para literalmente maltratar a maioria das mulheres que encontram. Diante disso, nós temos o feminismo. Eu tenho um pavor de feminismo. Como consequência, o ódio entre os sexos, o caos familiar e social. A solução para isso é voltarmos para a finalidade da criação. Ou seja, está um caos. Como que a gente resolve isso? Qual é a finalidade do homem e da mulher? A Escritura declara que o homem veio primeiro e a mulher veio dele. Mas isso em momento algum expressa privilégio sobre a mulher.
Ou seja, você não é privilegiado por você ser a glória de Deus e a mulher ser a glória do homem, não. Por quê? Da mesma forma que Deus amou a igreja e Cristo se entregou por ela, assim deve ser o amor do homem pela mulher. Cara, vocês são a glória de Deus. Vocês recebem bênçãos de Deus. Vocês são amados por Deus. Sim. Deus tem prazer na masculinidade, sim. Quando Deus encarnou, Deus não veio como uma drag queen. Deus não veio como uma mulher, Deus veio como homem ao mundo. Deus tem prazer na masculinidade. Como Deus se relaciona com você? Vocês chamam Deus de Pai quando oram? Sim. Nós temos certeza que Deus é nosso Pai. Ou seja, o que a Escritura está dizendo é que você tem que reproduzir o tratamento de Deus com você, você reproduz com a tua mulher. Você é a glória de Deus e você tem bênçãos por causa disso. Ô Rômulo, você tem bênçãos por causa disso. Tem ou não tem? A tua mulher deve ter as mesmas bênçãos vindas de você. Se Deus é amoroso com você, você tem que ser amoroso com ela. Se Deus é cuidadoso com você, você tem que ser cuidadoso com ela. Deus grita com você? Não, você não pode gritar com ela. Você não pode, cara. E se acontecer, tem que pedir perdão. E se for na frente de 5 pessoas, peça perdão na frente das 5 pessoas. E se for na frente de 10 pessoas, na frente de 10 pessoas, nada de xingar a tua mulher, que nem um lixo, e depois pedir perdão para ela isolado. Ou seja, o homem deve reproduzir esse cuidado com a mulher. Isso é lindo, mas é assustador. Que Deus nos ajude a sermos esses homens. Minha pergunta para você aqui essa noite: qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Qual é o teu, como diz o Luxemburgo, qual é o teu projeto? O projeto. Qual é o teu projeto ao sair daqui? É conquistar o quê? Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu posso ser um péssimo pastor. Eu posso ser um péssimo amigo. Eu posso ser um péssimo guitarrista. Só que o meu projeto de vida é ser cada dia um melhor marido para minha mulher. Eu tenho inúmeras limitações. Eu tenho inúmeras falhas. Mas o meu projeto, o alvo da minha vida, eu posso não ganhar ninguém para Cristo. Mas o alvo da minha vida é passar a eternidade e a minha mulher junto no céu. Você acha certo? Minha pergunta aqui para vocês. O que vocês acham hoje da onda de transar e depois abandonar a mulher? Semanas atrás eu recebi contato de uma menina, uma guria desesperada. Primeira relação sexual, o cara foi lá, gozou e a guria engravidou. E quando tu vai falar com um verme desse, sabe o que ele diz? Não, eu não vou estragar minha vida. Porque eu não posso resolver um erro com outro erro. Vocês conseguem imaginar Paulo falando isso? Pedro, o apóstolo Pedro, chamando assim, vem cá. Não, o Timóteo. Não vai estragar a tua vida. Mas é comum nós vermos isso em igrejas. É comum nós vermos isso dentro da igreja, com crentes. E nós temos uma mãe solteira. Ah, mas eu não amo ela, então por que transou? Ah, porque eu tive, um impulso sexual. Agora honra. Mas eu não amo, mas a Escritura manda amar. Amar, o problema é que a nossa geração não conhece Bíblia. Amor não é um sentimento em primeiro lugar. Amor é uma atitude, é uma disposição. Deus diz, ama. E você ama. O problema é que nós estamos confundindo amor com tesão. A nossa geração está totalmente próxima ao mundo. No mundo você vai, sai com as mulheres, faz o que você quer. Mas com as filhas de Deus, não.
Lembre-se, homens, quem vocês são. Quando vier a tentação sobre vocês, lembre-se, eu sou a glória de Deus. A posição que vocês ocupam não é pouca coisa, caras. Quando vem a tentação, quando a tentação vem de forma violenta, o meu refúgio é sempre saber, eu sou a glória de Deus. Não há numa questão ampla a mulher é junto comigo, mas numa questão específica, não. Eu existo para carregar a glória de Deus no mundo, e para cuidar essa filha de Deus que está do meu lado, para amar ela da mesma forma que Jesus amou a igreja. Em quarto lugar, os homens devem proteger suas esposas. Gênesis capítulo 3. Eva está lá, Adão está junto, cara. Porque quando Eva pegou o fruto e comeu, a Bíblia diz que ela deu para o seu marido. O seu marido está vendo a mulher sendo tentada, a mulher caindo em pecado, uma mulher desprotegida. E Adão está silencioso. Eu quero dizer uma coisa para os homens que estão aqui. Muitas vezes, nós achamos que o pecado é somente uma atitude, mas o pecado é também, muitas vezes, uma omissão. Nós não pecamos só por comissão, nós pecamos por omissão também. Adão peca por omissão. Ele não cuida de Eva. Ele deixa Eva desprotegida. Ele deveria cortar aquela conversa na hora ali. Porque quando Deus deu o mandamento para não comer do fruto, Deus chamou Eva. Não. Deus chamou o cabeça da aliança. Deus chamou o cabeça era Adão. E Deus disse para Adão, Adão, é o seguinte, o mandamento de Deus era leve pra caramba. Tu pode comer todas essas árvores. Digamos que tivessem 1.999, Adão. É tudo tua. Uma, tu não toca. Uma. Adão foi o nosso pai. Da onde vem essa nossa tendência a nos escondermos? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Você pode ser quem você for. Você pode ter as maiores conquistas do mundo, as maiores histórias, você pode ser uma pessoa querida, você pode ser uma pessoa amada. Mas se você não é um bom marido, se você é solteiro que está aqui e não honra a namorada, a noiva que está com você, se você toca nela de forma indecente, se você pensa em se aproveitar dela, você é um fracassado. Nenhuma conquista ou sucesso no mundo compensa a perda no lar. Deus tirou a mulher da onde, homens? Aqui do lado. Para ela andar aconchegada debaixo do homem. Não tirou ela do calcanhar para o homem pisar em cima. Não tirou da parte de cima da cabeça para a mulher não ficar acima do homem. Tirou do lado, porque é o local de proteção. Ela anda protegida. A mulher anda protegida. Foi o que Adão não fez. Adão não protegeu sua mulher. Efésios 5:25. Versículo da minha vida. Maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui eu aprendo que Cristo amou a igreja. Aqui eu aprendo que eu tenho que amar a minha esposa dessa mesma forma, e que a medida é me entregar por ela. O mandamento é que você, para sua esposa, você tem que ser Jesus. Cara, isso é violento demais. Nunca vou conseguir, mas vou morrer tentando. Nunca vou alcançar, mas vou morrer me esforçando. Ou seja, tem uma comparação muito legal. Está o pai caminhando, o cara é um cowboy, grande, laçando, e você vê do lado dele um guricinho de 4, 5 anos, com a calça, com a bota, e tentando caminhar nas mesmas pegadas do pai dele, com o chapéu. Todo mundo vê que o menino não é igual ao pai,
Mas todo mundo vê que o menino está imitando o pai. Todo mundo vai ver que você não é igual a Jesus. Mas todos verão que você está imitando Jesus. E nós somos chamados a imitar Jesus. Assim como Cristo amou a igreja, nós devemos amar nossa esposa. Ela saiu do seu lado para andar aconchegado debaixo dos seus braços. Minha pergunta: você protege a sua esposa? Ou diante de uma discussão familiar, você sempre é o idiota que fica do lado da mãe? Uma semana de casado. Minha mãe chegou na minha casa, eu amo minha mãe, mas eu estou casado. Minha mãe chegou na minha casa e começou a mexer nas cortinas, e mexer, e dizer, não faz a comida desse jeito, e não faz assim, não faz assado, porque o Jackson não quer assim, não sei o quê. E eu vi que aquilo foi perturbando a minha esposa. E eu vi que aquilo foi perturbando ela. Eu disse, eu tenho agora para resolver. Eu tenho 1 minuto de estresse e uma vida de paz. Ou eu tenho 1 minuto de paz, não discuto, e uma vida de estresse. O que eu fiz? Eu vou ter 1 minuto de estresse. Eu disse, mãe, deixa assim, deixa que a Thalita sabe. E ela continuou, eu disse, mãe, em nome de Jesus, para. Aqui é casa, é minha casa, a minha mulher que sabe. Não quero saber. Se ela concordar, ok. Se não concordar, não. É do jeito dela. Honrei ela na frente da minha mãe. Cara, você tem que amar a tua mãe, velho. Mas se você deixar, a tua mãe vai mandar dentro da tua casa. É fato. Os homens devem amar mais as suas mulheres do que os seus filhos. Cara, eu falei isso. Teve nego que foi embora da igreja porque eu disse isso. Paul Washer chega a contar uma ilustração e é para chocar mesmo. O Paul Washer, pai de 3 filhos, ele conta que ele disse para os filhos, se nós estivermos no naufrágio de um navio e eu só tiver como salvar uma pessoa, eu vou salvar a mãe de vocês. Isso é forte. E toda vez, quer ver se tem crise no casamento? Um termômetro. Fala com a mulher vai dizer, meu filho é minha vida. Teu filho vai embora. O homem também diz assim, não, meu filho, mulher a gente encontra. Não, meu querido, não. A linguagem para o amor de um marido com uma mulher, a Bíblia diz, e vocês são uma só carne. Isso não tem linguagem para o filho. O homem, o pai não é uma só carne com o filho. Vocês que são pais, todo o meu respeito, vocês não são uma só carne com o filho de vocês. A Bíblia não manda vocês amarem os filhos de vocês, assim como Cristo amou a igreja. Esse mandamento é dado para nós amarmos nossas esposas. É lógico. Quem é mãe vai dizer, meu filho é minha vida. O pai vai dizer, meu pai é minha vida. Só que o marido está em primeiro lugar para a mulher e a mulher está em primeiro lugar para o marido. Fato. E isso é uma coisa que não perturba filho. Não perturba filho nenhum. Pelo contrário, isso traz fortaleza. Eu estava numa igreja e o pastor disse assim, olha, estava apresentando a criança e disse assim, olha, apontou para o pai, cuida bem, apresentando a criança e disse, cuida bem da mãe dele, porque a melhor coisa que tu faz por ele é cuidar bem da mãe dele. Quer ter um filho forte? Um filho que cresce com gana, com vontade no mundo, é quando ele viu a mãe dele ser bem tratada pelo pai. Ele cresce com confiança. Para pensar, se o teu pai, quando você fosse criança, dissesse assim, ô Joãozinho, o pai te ama, mas a tua mãe está em primeiro lugar, a gente não ia ficar bravo. Nós não teríamos problema nenhum. Nós ficaríamos felizes da vida. O problema é que o mandamento para amar a mulher como Cristo amou a igreja está sendo negligenciado nos nossos dias. Muito negligenciado. Em 5º lugar, Deus colocou limites para o homem. Gênesis 2:16, a Bíblia diz, então o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Adão tinha toda a liberdade, mas ele tinha um limite. Minha pergunta para você que está aqui essa noite, vocês reconhecem os limites que vocês têm? Reconhece os teus limites? Sabe onde você é fraco? Não, eu sei que eu sou fraco aqui. Eu sei
Jackson, que eu sou fraco com mulher. Não dá. Não dá. A Bíblia manda a gente resistir o diabo, mas a Bíblia manda a gente fugir. Eu sou fraco com dinheiro, Jackson. Não dá. Sou fraco com falta de honra, eu sou péssimo com amizades. Qual é o teu limite? Você luta contra os teus limites? Deus colocou dentro do homem um desejo de além, um desejo de conquista, um desejo, eu não estou falando nem em questão de dinheiro aqui, mas um desejo de conhecer coisas novas. Eu tinha 3 anos de idade e desmontei a batedeira da minha mãe. Não sabia nem como é que tem dentro desse bagulho, velho. O que tem dentro desse negócio, cara? Não montei de novo. Mas eu queria saber o que tem ali dentro, cara, porque eu sou homem, cara. Tu pega a guria, cara, fato. Se não passar pelo PT, por essa droga de Jean Willis, ao natural, uma criança que é educada, com amor, com carinho, a menininha, cara, tem 1 ano de idade, ela pega a bonequinha e ela já bota aqui, o instinto de mãe. Ela já puxa para perto do peito dela. E ela já começa... Cara, eu tinha uma irmãzinha que a minha mãe criou. Ela era pequenininha, ela tinha 1 ano e meio. E ela viu, a primeira vez que ela pegou uma bonequinha, ela pegou a boneca, eu olhei aqui e me apavorei. Ela pegou a boneca e num gesto parecia uma mãezinha. E já puxou a bonequinha e começou a balançar a boneca. Eu ia explodir a boneca. Ia botar umas bombas em volta e explodir. Em sexto, ficou... Cara, lê na tua Bíblia aí. Lê na tua Bíblia. Gênesis 3, do 9 ao 13. Gênesis 3, do 9... Cara, é muito importante que todos leiam esse texto. Vamos lá. Gênesis 3, ou seja, do 9 ao 13. Vou ler, tá? Presta atenção quem não está com Bíblia aí. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando o quê? Hã? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estavas nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Deus pergunta para quem aqui, cara? A mulher não foi a primeira a tocar no fruto? A mulher não foi a primeira a pegar o fruto e comer o fruto? A mulher não come, não se delicia aquele fruto? Ela não entrega o fruto para o marido? Por que Deus não chama Eva? Por que Deus, quando perguntou a Adão, quando Adão diz eu estou aqui, Deus pergunta: bom, eu já sei onde tu está, Adão, agora, onde tu está, Eva? Por que o papo continua com Deus, com Adão? Porque ser líder é isso, velho. Quando a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, isso aqui não é privilégio para nós, isso é privilégio para idiota. Isso é fardo. Isso é fardo. Deus vem para Adão e pergunta porque a responsabilidade é dele. Ela comeu, ou seja, o caos, a tua mulher pode fazer um caos, cara. O cara está andando de carro, aí o cara vem, tua mulher está andando, está dirigindo o carro, e a tua mulher bate no carro do lado. Tua mulher bateu. Desce o cara louco querendo discutir com a tua mulher. O que tu faz? O cara tem razão. Ela bateu no carro dele, velho. Mas tu vai sair do carro e dizer: ó, seguinte, tu tem razão, mas discute comigo. O que eu tenho que pagar? Como que eu resolvo isso? Ninguém está passando a mão por cima aqui. Errou, bateu no carro, beleza. Nunca vai deixar gritar com a tua mulher. Vai entender o cara. Vai dizer: tudo bem, nós estamos errados, eu vou pagar, mas tu vai resolver comigo. Porque vocês são líder. E vocês não vão ficar gritando: viu? Por que tu fez? Olha o que tu faz. Só faz coisa errada. É isso aí. Porque quando estava namorando, cara, tu não era assim. Porque se ele errasse quando tu estava namorando, cara, estava tudo tranquilo. A pergunta de Deus é violenta, cara. Adão, onde tu estás? A pergunta de Deus mostra que a responsabilidade do fracasso e do sucesso no lar, ou seja, se o teu lar fracassar,
ou se o teu lar ter sucesso, não importa, a culpa é tua. Você entende o peso desse fardo? Você está disposto a viver com isso a vida toda, até morrer? Ou seja, a Bíblia vai chamar o presbítero e vai dizer o quê? Que os filhos do presbítero sejam um exemplo. Isso é violento, cara. Isso é violento. O cara é responsável pela mulher dele, por ele e pelos filhos. Deus, da mesma forma que chamou Adão, Deus chamará a cada um de nós. E nós prestaremos conta do que nós fizemos com a nossa casa e como nós nos dirigimos à nossa mulher. Quando você fala com a tua mulher, metendo pressão nela, é assim que Jesus fala com a igreja. É desse jeito que Jesus se dirige a você e a mim. Segundo, quando eu olho esse texto, o nosso pai, Adão, nos deixou uma herança da fuga das responsabilidades. Ou seja, quando a porcaria está feita, para não falar outra coisa. O que Adão faz? Adão vai orar, pedir perdão para Deus? Adão vai fugir. Nós temos uma tendência do pecado, sua e minha, da queda, nossa, de fugir das responsabilidades. A coisa está um caos. O que o homem faz? Se tranca, se fecha. Estou depressivo, estou mal. Quem aqui não passou por isso? Eu já passei por isso. Por quê? Porque eu acho que eu tenho direito. Eu acho que eu posso. Afinal de contas, é muita coisa na minha cabeça. Afinal de contas, é muita coisa para mim, cara. Eu não estou aguentando. Aí eu me fecho no meu mundo. Ali, parecendo um avestruz. Isso é atitude de Adão. Com que frequência você que está aqui essa noite foge das suas responsabilidades? E quando você foge, quem tem que ocupar o seu lugar? O que é o feminismo? O feminismo é uma droga, uma porcaria, que só existe no mundo porque em algum momento da história homens não foram homens. É uma porcaria aquele movimento. É um lixo. Mas aquilo é consequência do nosso abandono da sociedade e do tratamento como coisificação da mulher. Tratam como coisa. Interessante que Adão não só abandonou Eva. Adão botou a culpa em Eva. Quando Deus pergunta para ele, cara, onde é que tu tá? Ele disse, eu tô nu. Aí Deus disse, cara, tu comeu da árvore? Cara, a mulher que tu me deste. Primeiro ele bota a culpa em Deus. Tipo assim, eu estava bem até agora. Daí a mulher que tu me deu o fruto e eu comi. Ou seja, ele não assume a culpa. Ele não diz assim, Senhor, eu estou errado, eu era o líder, eu era o responsável por cuidar, eu fui negligente, eu não amei como eu deveria amar, eu não cuidei como eu deveria cuidar. Não, ele não diz isso, ele diz a culpa é de Eva. Não é assim que a gente faz. Sejamos sinceros, senhores. Não é assim que a gente faz. A culpa é de todo mundo, menos nossa. A culpa do teu fracasso é da tua mãe, é do teu pai. O trauma, você tem um trauma psicológico. Afinal de contas, vocês tinham que usar um Quixote quando era criança. Não, isso é do meu tempo. Vocês tinham que usar não tinha um Nike importado, eu não tinha um boné. Na minha época era o boné de 8 listras. Sou velho. Eu não tinha. Eu sou coitado. Aí vou no psicólogo, o psicólogo vai dizer o quê? Tu tem um trauma. Tem um trauma. E o trauma, a maioria das vezes a culpa não é minha. A culpa é dos outros. Depois de casado, a gente leva isso para a mulher. E é facinho a gente fazer isso. É fácil a gente fazer isso. Sumiu o negócio da estante. Cadê o negócio da kitchen? Cadê o negócio daqui? E essa mulher nem tocou no bagulho. Por quê? Porque nós temos essa natureza adâmica em nós. Você culpa a sua mulher pelos seus fracassos? Interessante que Eva aprende com o exemplo de Adão. Quando Deus pergunta para Eva, Deus pergunta para ela, versículo 13. E o Senhor Deus perguntou à mulher, que foi que fizeste? E ela respondeu o quê? A serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ela está ali, junto com banana, junto com lixo. Momento de maior caos da vida do casal.
O cara não se põe na frente. Ele não se colocou na frente diante da serpente e nem diante de Deus. Ele não é um sacerdote para representar Eva diante de Deus. E ele não é um cuidador, um cara que cuida da Eva para se colocar dela diante dos inimigos da vida. Não, ele é um lixo. E ele é nosso pai. Nossa natureza vem dele. Aí Eva aprende isso. Ela aprende com Adão. E ela reproduz o mesmo comportamento. E ela diz o quê? A serpente me enganou e eu comi. Ainda que seja verdade, Paulo vai confirmar isso no Novo Testamento, dizendo que a mulher foi enganada. Cara, com isso aqui, vocês sabem que vocês são responsáveis na casa de vocês pela vida espiritual da vida da mulher de vocês. Efésios vai dizer que nós lavamos a nossa mulher com água do Espírito. Ou seja, você lava a tua mulher com a palavra. Você lê a Bíblia para a tua mulher na tua casa. Eu falo isso direto aqui, cara. Você coloca a mão na cabeça dela, não com um sentimento de transmissão, de poder, mas um sentimento de afeto, de cobertura, de aconchego, de contato, e você ora por ela, e você deixa ela ouvir a tua oração. Ou seja, você ora em voz alta, você, Senhor, obrigado pela minha esposa, porque ela é isso, porque ela é aquilo. E ela começa a ouvir pelo que você é grato a Deus pela vida dela. Você faz isso. Se você não faz isso, você está em pecado. É nosso dever. A vida espiritual. O que é uma igreja? A igreja é uma família de famílias. Você pode não ser pastor nunca na tua vida, pastor de igreja. Mas você vai ser pastor dentro da tua casa. Coloque algo na tua cabeça aqui, de uma vez por todas. A culpa é minha. Se der certo, a culpa é minha. Se der errado, a culpa é minha. Em último, o caminho do homem é para a maturidade. Alguém pode ler esse texto em voz alta, por favor? Ficar de pé e ler ele em voz alta. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Quem vai deixar o seu pai e a sua mãe? A mulher? Por que o texto não diz, portanto, o homem e a mulher deixarão seu pai e sua mãe? Por que é o homem que deixa o pai e a mãe e se une à mulher? Sabe por quê? Porque a mulher, ela estava debaixo da autoridade dos pais. E depois de casado, ela passa para ficar debaixo da autoridade do marido. Não muda muita coisa para ela. Mas o casamento, ele é um ato de amadurecimento para o homem. Porque o homem estava debaixo da autoridade dos pais. E ele passa agora, nesse momento, a ele ser uma autoridade sobre a mulher. Ou seja, a mulher, ela não recebe esse mandamento porque ela passa a ser cuidada pelo marido. E o homem deve amadurecer para casar. Isso, eu não sei se nós temos jovens aqui que estão namorando há anos e há anos. Anos e anos. Ou estão noivos durante anos e anos. E sabem das tentações decorrentes disso. Você sabe, cara. Vocês sabem. Quantos caras, não vem me dizer que não, cara, que prolongam o namoro. Cara, não vai dar certo. Você vai acabar dormindo com essa guria. O problema é que a sociedade diz, para tu casar tu tem que ter isso. Para tu casar tu tem que ter aquilo. Não, mentira. Eles não tiveram tudo isso quando eles casaram. Termina a faculdade, tem o teu carro próprio, tem a tua... Cara, não vai ter. Tu não vai ter. Jovens que namoram anos e anos. Cara, por favor. Se tem gente namorando aqui, escuta uma coisa que eu vou dizer para vocês. Casem-se. Vai chegar um homem e vai levar a tua mulher. Enrola, 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 enrola. Vai chegar um cara, velho, um homem de verdade, firme, e vai levar a tua mulher. Postura firme, não é o seguinte, olha, pode estar se borrando por dentro. Está desesperado por dentro. Está apavorado, Ismael. Meu Deus. Deixa que eu vou resolver essa parada. E sai bem louco para resolver, cara.
Até o dia tal a gente casa. Bota uma data. Não botou data. Cara, tô passando lá, encontro o Rodrigo. Ei, Rodrigo, como é que tá? Também. Aparece lá em casa. Uma hora eu apareço. Nunca na vida, velho. Tem que marcar. Leonardo, tu vai lá em casa no dia tal, na hora tal? Vou. Aí a gente dá um jeito. Minha pergunta para quem já está casado aqui: vocês já deixaram os seus pais geograficamente? Não, eu não moro com meu pai, Jackson. Meu amor, casei com a minha mulher. Tá, e psicologicamente, deixou? Porque não adianta. É normal que tem gente que mora com o pai, casou, tem uma pecinha, uma parte da casa. Não estou falando disso. Então eu quero saber se dentro daquele teu cafofo ali, cara, é como dizia minha avó: minha casa, meu lar, meus peidos pro ar. São vocês que mandam ali, e a mulher de vocês que mandam ali. Ou a mãezinha de vocês vai lá meter o pitaco e botar o dedo na cara da tua mulher. Vocês têm que deixar pai e mãe. Passou, essa fase passou. E vocês são únicos com a sua mulher, e vocês são uma carne. Você não precisa de uma mãe na sua mulher. Ela não é a sua mãe, ela é a sua mulher. Uma só carne fala de unidade, também fala de vida sexual. E uma coisa aos homens que estão aqui: todo o teu impulso, desejo sexual tem que ser direcionado à tua mulher. Solteiros que estão aqui, se vocês não vencerem a pornografia agora, vocês levarão esse lixo para dentro do casamento. Como eu conheço pastores, que os caras são viciados, os caras transam com a mulher, e os caras terminam de transar com a mulher, e eles vão ver um filme pornô para se masturbar. Casais que precisam fazer sexo vendo um filme pornô. Serão uma só carne, unidade. Paulo vai aplicar isso no contexto sexual. Minha pergunta para você: você deseja a sua esposa? O cara chegou para mim, um presbítero da igreja. Jackson, beijar minha mulher com o tempo, o beijo dela ficou com gosto de chuchu. Por que gosto de chuchu? Perdeu o gosto, cara, não tem graça. Presbítero da igreja. Deu 2 anos, ele já tinha largado a mulher dele. Você alimenta a vida sexual de vocês? Vocês entendem que vocês são o provedor da casa, não só no dinheiro, mas na questão sexual? Tem muito homem que fica reclamando: minha mulher não tem desejo sexual, ela não me deseja. Sabe por quê? Porque a mente de muitos homens está inundada de pornografia. E nos filmes pornográficos, as mulheres, cara, elas vão fingir. E daí o cara vê tanto filme pornô quando solteiro, o cara entra no casamento e acha que a mulher vai ser uma atriz de filme pornô. Malditos sejam todos os homens que fazem isso. A tua mulher não é uma atriz de filme pornô. Você tem que desejá-la sexualmente. Você tem que amar, você tem que ter paixão, pulsão sexual pela tua mulher. Eu não estou falando aqui, pessoal, sendo um puritano na questão do sexo. A minha questão nem é essa. A minha questão é explicar para vocês que vocês são os provedores da libido da mulher. Vocês são o provedor. Deus fez o homem com mais desejo sexual. Tem gente que chega a dizer que a mulher, quando está no ápice do desejo sexual, ela chega a 30% do que o homem é o tempo inteiro. Ou seja, Deus fez diferente para o homem ir atrás da mulher. Sim. E o homem proporcionar. Por quê? Porque o sexo, cara, o problema da galera é o seguinte: é achar que, peguei ali, deu, gozei, já era. E olha a mulher como um depósito de esperma. O sexo começa de manhã. Não adianta tratar que nem um lixo o dia todo. E de noite querer coisinha. Não rola. Ela pode ficar quieta para te agradar, porque ela te ama, mas ela não está feliz. O triste é que 80% das mulheres que são atrizes pornô no mundo são escravas, são propriedades de um cafetão. Eu postei no grupo dos homens há uns dias atrás uma pesquisa
que falava sobre pornografia, e não tem nada de legal naquilo, e aquilo é um terror. E é triste saber que tem homens que se alimentam com o sofrimento de mulheres que estão ali. Se você é o tipo de cara que diz, é apenas uma vagabunda, que Deus guarde a tua filha. Que o Senhor guarde a tua filha. Porque aquela mulher que está ali é filha de alguém que não está feliz com aquilo ali. E eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Para terminar, o que eu faço, já que se eu sair daqui? 4 coisas e eu termino. 1, bem rápido. Reconheça que você é um pecador. Confesse os seus pecados, até para sua esposa. Foi um mau marido? Chega em casa e diga assim, eu te amo. Eu te amo. Se vocês chegarem em casa hoje, nesse momento, e a esposa de vocês estiver morta, e você tiver que enterrar a mulher de vocês amanhã, vocês vão estar muito arrependidos, caras. Chega hoje assim, eu quero dizer uma coisa para ti. Quero dizer que eu te amo. Quero dizer que eu te amo demais. Me perdoa por eu ser truculento, me perdoa por eu ser egoísta. Me perdoa porque muitas vezes eu penso só em mim. Eu quero te amar como Jesus ama a igreja. Ora por mim, me ajuda a ser um marido melhor. E eu vou nessa busca. Eu disse para minha esposa, eu tenho um alvo da minha vida, é ser um melhor marido. E eu erro, e eu chego para ela assim, fui grosso, fui estúpido. Aí dá 15, 10 minutos eu chego para ela assim, me perdoa, meu amor. Me perdoa, me ajuda. Vamos orar, me ajuda a orar, me ajuda. E a gente ora junto. Nós lemos a Escritura todos os dias. Nós oramos junto. E eu peço, me ajuda a cuidar dela e ser cada vez um marido melhor. Tem vezes que eu olho fotos nossas de 10 anos. Eu sou casado há 10 anos. E eu olho fotos minhas de 10 anos atrás, eu tenho vontade de chorar. Porque eu me lembro que naquela época que estava ali, eu não amava ela tanto como eu amo hoje. Eu não tinha tanta consideração como eu tenho hoje. Eu fico pensando, meu Deus, e quando for a minha filha? Eu peço perdão para minha esposa, me perdoa, me ajuda. Eu peço para o Senhor me transformar em cada vez um marido melhor. Então, em primeiro lugar, confesse os seus pecados. Jogue limpo. A questão de ser homem não é que você não vai confessar pecado, não vai pedir perdão. Isso é besteira, isso é idiotice. Tem que ser muito homem para pedir perdão. Chega em casa e pede perdão. Sabe como que o Kirk Franklin venceu a pornografia? Ele confessou para a mulher dele. Ele disse, me ajuda. Me ajuda. Jogou limpo. Jogue limpo com a sua mulher. Peça perdão para ela. Diga para ela o quanto você ama. Ore por ela em voz alta. Aquilo que, como diz a minha tia, não adianta beijar gelado. Dentro do caixão está frio. Não ouve. Não vale. Vamos beijar enquanto está quente. Vamos dizer enquanto está vivo. Segundo, Jesus é Deus. Nosso Salvador. Ou seja, Jesus não é só um modelo. Eu tenho pavor disso. Jesus era um bom homem. Não. Jesus é Deus e veio salvar o homem dos seus pecados. Mas também, Ele é um modelo para nós seguirmos como maridos. Portanto, peça forças a Deus para imitar Jesus. Imitação não é cópia perfeita. Você está imitando. Peça a Deus força para imitar Jesus. Terceiro, vamos nos submeter às Escrituras, à liderança da nossa igreja e uns aos outros. Vamos levantar aqui em Porto Alegre. Cara, Porto Alegre é a cidade menos cristã do Brasil. Eu tive uma conferência para pastores no Rio de Janeiro. Quando eu disse que eu era de Porto Alegre, toda a conferência de pastores virou para mim. Vieram os pastores dos Estados Unidos, que conhecem sobre o sul do país. No final da conferência, todos oraram por mim. E sabe qual é o apelido de Porto Alegre? Cemitério de pastores. Por quê? A base das igrejas são as famílias. E a base das famílias são os homens. Vamos fazer um pacto entre nós aqui. Vamos nos submeter à Escritura. Vamos nos submeter à liderança espiritual da igreja. Quando a liderança estiver certa, é óbvio. Mas vamos nos submeter em amor. Vamos nos submeter uns aos outros. Em quarto, lembre-se de quem você é. Quando vier a tentação, lembre-se, eu sou a glória de Deus. Em quinto e último, vamos guerrear pelas nossas famílias. Eu termino com uma frase de John Bunyan,
que diz assim: maridos, sejam tão crentes a ponto de fazerem a esposa crente dizer: Deus não apenas me deu um marido, mas um marido que é uma pregação diária de como Jesus trata a sua igreja. The only possible attitude toward out-of-control desire is a declaration of all-out war. I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings, and I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Make war! If you wonder how to make war, go to the manual. Don't just bellyache about your failures. Make war. He says, I'm continuing the quote, there is something about war that sharpens the senses. You hear a twig snap or rustling of the leaves and you are in attack mode. Someone coughs and you are ready to pull the trigger. Even after days of little or no sleep, war keeps us vigilant. There is a mean, violent streak to the true Christian life. But now let's very carefully ask, violence against whom? Or what? Not other people. Not other people. Not other people. Not Muslims. Not Hindus. Not Buddhists. Not atheists. Not secularists. Not nominal Christians. Not wives or husband or children or ornery bosses. But on every impulse in our soul to be violent to other people. Violence, a mean streak in Christianity, against our own selves and all in us that would make peace with sin and a settling in peacetime mindset. We make war on that in us. It's a violence against all lust in ourselves, all enslaving desires for food, caffeine, sugar, chocolate, alcohol, pornography, money, the praise of man, approval of others, power, fame. This is our enemy. This is where we make war. It is a violence against all racism in our souls, all sluggish indifference to injustice in our souls, a violence against all indifference to poverty and indifference to abortion in our souls. Did you know that in the warfare of Romans, Satan doesn't show up until chapter 16? We tend to think of spiritual warfare as this little thing where you find some way to pray or some way to lay hands on or some way to do a Satan thing. Well, that's important. Believe me, that's important. We war not against flesh and blood, but against principalities and powers and world rulers of this present darkness and spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. That's important. But you know what? It's not nearly as important as this. Because the only foothold Satan has in your life is your flesh and your sin. Nobody goes to hell because of Satan. The only reason we go to hell is sin. Much more important than fighting Satan is fighting sin. This warfare in verse 13 is vastly more important than figuring Satan out.
get that, my biggest enemy is not Satan. My biggest enemy is John Piper. And he's the only reason I'll go to hell, not Satan. Satan, you don't have nearly that kind of power. And therefore, I really care about us learning how to do this battle. Christianity is not a settle in, live at peace with the world the way it is religion. Like most Christians live their daily lives. Verse 13. If by the Spirit you kill. There's a mean streak in Christianity, and it's not against anybody else but ourselves. In fact, it's against the meanness of ourselves against other people. If you feel like you're a mean person against others, a harsh person, a critical person, you know your problem? You haven't learned to make war. You haven't learned to be mean. You haven't learned to get violent against your violence, against your meanness, against your critical spirit. And you complain of it, talk about it, but have you made war 24/7 against it? Vamos ficar de pé, pessoal. Nós pretendemos talvez nos reunir a cada 3 meses. Talvez isso seja fantástico para nós desenvolvermos algo diferente na nossa cidade. Talvez algo comece diferente na nossa cidade através da nossa casa. Como que eu posso gritar em favor da família e contra a PL 122 se eu não estou gritando a favor da família dentro da minha casa? Pastores gritando em favor da família, abandonando suas esposas. Vamos fazer guerra contra o pecado. Vamos fazer guerra contra nós. Amém? Eu conto com vocês, caras. Cara, você vai sair daqui e talvez você vai errar em algumas coisas que eu falei aqui, cara. Não desanima. Não desanima. Você sabe que quando a palavra fez efeito, não é quando você sai perfeito do culto, da reunião, não. É quando você sai e você erra naquilo que você ouviu, e você diz, puxa vida, cara. Pai, eu ouvi isso, como que eu fui estúpido. Não, isso já é a palavra fazendo efeito em vocês. Cara, eu tenho certeza que Deus pode fazer coisas tremendas na tua casa. Amém? Vamos orar uns pelos outros? Eu peço que você ore por você em primeiro lugar, e depois por outro, teu amigo que está aqui. Ora por ele, intercede por ele. E enquanto você está aqui, ore pela sua mulher, pela sua noiva, pela sua namorada. Se você é solteiro, ora pela tua solteirice, que é um momento bom de aproveitar isso para a glória de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa reunião tão proveitosa. Obrigado por estarmos aqui juntos, meditando sobre o que é ser homem. Quando Davi fala para Salomão ser homem, e ele tem que agir dessa forma. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor faça desses homens que aqui estão, homens, que o Senhor faça deles homens, no nome de Jesus. Faz de nós homens parecidos com Jesus Cristo. Dá-nos uma masculinidade não baseada no mundo, mas baseada no Senhor. Nos ajuda a amar nossas esposas e, se preciso for, morrer por elas. Dá-nos graça para sermos tua glória, sermos motivo de alegria para o Senhor nesse mundo. No nome de Jesus. Levanta homens aqui, Senhor, viris, fortes, valentes contra o mundo,
mas da mesma forma sensíveis contra o quebrado, em favor da mulher, em favor do quebrado, em favor das crianças, em favor de uns dos outros. Que esses homens não sejam homens que tripudiam sobre o próximo. No nome de Jesus, faz de nós homens assim, para a glória de teu nome. E que tua igreja triunfe com famílias fortes. E que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém.